Salve nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus esteja conosco, nós abençoando e nós ensinando a sua santa palavra, juntamente com a nossa Santíssima Virgem Maria. Ao longo dos anos do tempo, os cristãos, os católicos, têm a fama de serem idólatras. Eu tinha esse pensamento, mas graças a Deus, pedi o discernimento da palavra, pedi a Ele que me desse sabedoria. A própria palavra já diz que o povo perece por falta de sabedoria, e eu estava perecendo por falta de sabedoria. Então Deus me abriu a minha mente e eu deixei que minha mente se abrisse. É o que não acontece, infelizmente, com muitos cristãos hoje. Eles não dão chance para ver o outro lado. Mas hoje eu vou tratar de um assunto que eu, ao longo do tempo, fui ensinado e ouvia e até eu pensava, que a Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, era idolatrada, e que não é uma verdade. Isso não é verdade. E até teve uma pergunta de um irmãozinho, que ele disse assim: os católicos dizem que não adoram Maria, e os santos, mas vivem se ajoelhando para ela, ou para eles. A Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Isso é correto, isso é corretíssimo. Somente ao Senhor teu Deus o adorarás. Ninguém está negando isso. Mateus 4,10. Portanto, os católicos são idólatras. Ele disse isso, Mas, bom, a questão é muito simples. Mas em recorrente, já foi muito bem respondido já por diversas pessoas. E para mim foi, tive essa experiência, Estudei, e biblicamente também, a veneração não tem nada a ver com idolatria, Então, prostrar não significa necessariamente uma adoração. A própria Bíblia nos diz isso. Olha que eu não sabia ler Bíblia. E eu vim aprender a ler a Bíblia com os católicos. Lia os textos, e os contextos ficavam... Não lia, ou não entendia, não prestava atenção, ficava só escutando o que o homem dizia, no caso, e não... Por isso que a Bíblia já nos diz: examinais as Escrituras, que nelas contém a vida eterna. Também diz assim: todos nós tropeçamos em algo, mas bendito é aquele que não tropeçar na palavra. Vamos lá então. Quando Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra. Olha o primeiro que se prostrou. Até a tarde diante da arca do Senhor. Ele prostou-se diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciões de Israel. Correto? Agora faço uma pergunta. Por acaso, Josué, então sumo líder daquele povo de Deus, juntamente com os anciões de Israel, estava adorando a arca ou aos querubins esculpidos sobre a tampa da mesma arca? Eram eles idólatras?
Claro que não. Claro que não. Agora podemos ler também, estamos aqui, estou com a mesma Bíblia evangélica, protestantes. Podemos ver ali que o profeta Natan, vocês vão ver lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 22 ao 23. E prostou-se, olha, Natan, prostou-se com o rosto por terra, diante do rei Davi. Se você encontra em 1 Reis, capítulo 1, versículo 22 ao 23. Tá? E Natan, profeta de Deus, estava adorando o rei Davi? Faça a pergunta, estava adorando? Era ele também, então, um idólatra? Fica a pergunta aí. Natan, sendo um profeta de Deus, conhecendo sua palavra, conhecendo a Deus, se prostrou perante o rei Davi. Agora, será que ele era um idólatra por isso? Tá, vamos mais adiante um pouquinho. No mesmo livro está escrito: o rei Salomão mandou um mensageiro e fizeram Adonias descer do altar. Ele então veio e prostou-se diante do rei, que lhe disse: volta para a tua casa. 1 Reis 1, capítulo 1, versículo 53. Então, nós podemos ver aqui uma simples descrição do antigo costume de se prostrar, isto é, ajoelhar-se diante do rei, se ajoelhar-se diante de um símbolo religioso, como a Arca da Aliança, ou diante do rei, fosse um sinônimo de adoração. Todo Israel, o povo de Deus, o Antigo Testamento, seria idólatra, então. Veja bem. E no segundo livro de Reis, vemos Eliseu também. Eliseu atravessou o rio, os irmãos profetas vieram ao seu encontro e prostraram-se por terra diante dele. Você encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Estavam os profetas de Deus idolatrando, adorando a Eliseu. Agora eu vou deixar essa resposta para aqueles que condenam a Igreja Católica, aqueles que condenam a fé católica. Agora, além dessas escrituras que eu citei, existem outros exemplos nas Sagradas Escrituras que demonstram com toda a clareza que se prostrar-se não é necessariamente um gesto de adoração. Nós temos que aprender a ler as Escrituras. A adoração a qual devemos é somente a Deus. Isso é bem explicado pela doutrina católica, no catecismo da igreja. Então, acho que se a pessoa não conhece o catecismo da igreja, a doutrina da igreja, é bom não falar nada, ficar quieto. E por vezes, é dever de tudo, É o dever de todo mundo prostrar-se somente a Deus. Só a Deus. Glória a Deus, glória ao nosso Senhor. Mas um ato de um cristão que se prostra diante da cruz de Cristo, diante do altar, ou diante de algum símbolo religioso, como é o caso das imagens sacras, não de ídolos, sejam as que representam o nosso Senhor, que representam o nosso Senhor, a Santíssima Virgem, ou os santos, Santo Tomás de Aquino. Ele esclareceu com a sua peculiar maestria. O culto da religião não se dirige à imagem em si. Compreendam isso. Como eu compreendi, eu creio que Deus vai abrir a mente de muita gente que está sendo enganada.
O culto da religião não se dirige às imagens em si como realidade, mas as considera em seu aspecto próprio, a imagem que nos conduz ao Deus encarnado, Cristo. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não termina nela, mas tende para a realidade de qual a imagem é Deus. Tá? Eu creio, né? Cremos que a questão esteja mais do que respondida, com base bíblica, sagrada, e na tradição cristã, quem vem desde o início do cristianismo permanece até os nossos dias de hoje, que foi confiada à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Espero que tenha ajudado. Isso é só tem muitas e muitas escrituras, né, provando isso aí, provando que veneração, devoção não tem nada a ver com idolatria. Daqui mais uns dias mais, né, eu estarei trazendo um estudo sobre os ídolos. Que Deus quis dizer? Não se prostrar perante os ídolos, né? Não tereis imagens de ídolos, não de imagens sacras. Em breve estarei trazendo este estudo. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Amém.